Oi, oi. Continuando. Então aqui nós encontramos nós encontramos o mago. Aqui o mago, ele nos lembra, como princípio divino, que a partir a partir da autopercepção, a gente cria a nossa vida. Porém, o mago ainda é o princípio divino. O mago ainda ele não representa necessariamente a nossa função. Quando a gente fala do princípio divino, a gente fala do que nos acerca, da espiritualidade perante nós, da espiritualidade perante o ego, do self perante o ego. Então, quando a gente fala aqui do princípio divino do mago, é o momento onde o ego ele se percebe como uma camada de Deus. No início da nossa jornada, a gente considera que a nossa vontade é a nossa vontade, apenas a nossa vontade. A gente quer o que a gente quer porque essa é a nossa vontade. A gente não necessariamente reflete que a nossa vontade vem de uma vontade maior. À medida que a gente avança na vida, que a gente vai reconhecendo isso se a gente tiver humildade para entender que nós não somos fonte. Nós somos criadores junto dessa fonte. A gente pode entender, por exemplo, perfeitamente como se traduz esse quando Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Em vários momentos das passagens de Jesus, ele falava que ele estava atuando pelo Pai, ele falava que ele falava pelo Pai, ele falava que nada do que ele trazia era apenas dele, era do Espírito, era do Pai, era de Deus. Esse é o esse é o mago. Então, de uma forma traduzida pela psicologia, quando Jesus falava eu e o Pai somos um, nós podemos dizer o ego e o self são um. O ego e o self participam da criação da vida. De forma psicológica, a gente entende assim, de forma religiosa, a gente entende de outra forma, e dessa forma a gente tenta unificar as coisas para poder trazer compreensão. Então, ainda no junto do mago, o ego acha que a vontade dele é apenas dele. À medida que ele fortalece, ele vai passando por situações onde ele vê que o livre-arbítrio que ele considerava que estava completamente em suas mãos é mais limitado do que ele imaginava. É o momento onde ele entende que a educação espiritual, a pedagogia da alma, junto do self, é o que nos faz encontrar verdadeiramente o nosso livre-arbítrio. Porque a gente precisa construir uma estrutura para dar conta de lidar com questões espirituais mais elevadas, com consciência, sem dissolução. Mas a gente ainda está apenas no a gente está apenas junto do mago. Uma outra forma da gente entender o mago, seria partir, por exemplo, do símbolo astrológico do Sol. No símbolo astrológico do Sol, nós temos um círculo maior e um ponto no meio. Esse é o símbolo do Sol para a astrologia. O círculo maior poderia ser visto como o self e o ponto seria o ego. O nosso objetivo é ampliar a nossa consciência em direção ao círculo maior. A gente é apenas um pontinho, mas à medida que a gente avança a consciência, a gente amplia em direção ao círculo. Não que o objetivo seja que o ponto encontre o círculo, porque quanto mais a gente amplia a consciência, mais a gente percebe que esse círculo talvez seja inalcançável. Ou seja, por mais que a gente cresça, por mais que a gente seja grandes na nossa vida, Deus ainda é maior, sempre será. Não de uma forma onde a gente deva se curvar, se humilhar ou se sentir inferiores perante o sagrado. Mas, a partir dessa consideração, a gente entende que
Não vamos perder tempo, já que Deus é tão grande, Deus é tão tudo, para poder a gente ficar apenas num medo que nos impede de agir, porque alguém vai achar coisas ruins da gente, vai nos causar vergonha, vai nos julgar. Se eu fosse pensar isso aqui, eu não teria nem sequer começado. Não vou dizer que eu comecei a fazer os vídeos cheio de alegria. Quem assistiu os meus primeiros vídeos vai ver isso, mas eu percebi que a partir desse primeiro passo eu comecei a colocar o princípio do 1 em ação. Eu saí do 0. Antes disso era apenas imaginação. Eu colocava na minha cabeça que, como eu tinha estudado muito, eu era o astrólogo. Eu já entendia, eu já sabia ler mapas astrais. Grande coisa. Enquanto eu não coloquei isso em ação, enquanto eu não coloquei isso na prática, eu não pude ver verdadeiramente aonde eu estava em relação à minha montanha. E aí, quando eu vi que eu tenho muita caminhada pela frente ainda, eu passei a ter gosto pelo caminho. A sensação, a compreensão, a percepção, a clareza de que as coisas estão sendo construídas para além da imaginação, isso é bem satisfatório. Mas, quando nós falamos do 1, mais uma vez dizendo, quando nós falamos do mago, ele carrega consigo os 4 elementos. Aqui nós começamos a introdução dos 4 elementos, principalmente. Então, para poder a gente encarnar o princípio divino, a gente precisa considerar os 4 naipes, os 4 elementos que cada princípio divino carrega. E como nós estamos estudando o 1, a partir dos arcanos menores, são os ases. Então, para o mago encarnar na nossa realidade, ele precisa se conectar com os 4 ases, um de cada naipe, um de cada elemento. Assim como o louco precisa se conectar com os 4 pajens, com a criança divina, o mago precisa se conectar com os 4 ases. E, quando a gente fala do princípio divino, é a percepção da espiritualidade. Então, até aqui é uma estrutura universal. Como essa estrutura é criada na nossa jornada, a partir dos 4 elementos. A gente entende o princípio divino e qual é a nossa função. Se a gente não considerar isso, tudo se torna apenas um estudo, uma abstração, algo grande, belo, bonito, mas o que a gente faz com isso? Qual a nossa função? Se isso não for levado em conta, a gente cruza os braços e espera a vontade divina ser feita na nossa vida. E uma das principais vontades divinas, vontades do Self, aqui no princípio divino do 1, é que a gente seja participante da vida também. Em outras palavras, o Self quer se realizar a partir do ego. Deus quer se realizar a partir de nós. Dando exemplo novamente de Jesus, ele estava cumprindo uma missão. Ele estava cumprindo com o destino. Ele estava cumprindo com o que ele precisava fazer. Claro que a consciência de Jesus era extraordinária. Ele tinha essa conexão bem estreita já com o Self. Mas, como imagem e semelhança, como irmão, assim como ele nos chamava, a gente também tem essa capacidade. Então a gente precisa considerar que para o desenvolvimento e a realização espiritual de cada um de nós acontecer na vida, a gente tem que tomar o protagonismo da nossa jornada. Caso contrário, a gente deita e permanece apenas no 0. E aqui nós já estamos no 1. A gente já precisa agir. A gente já precisa considerar que a responsabilidade espiritual ela se amplia à medida que a gente caminha, à medida que a gente se considera, se percebe como 1. A gente não vai fazer o que o outro faz, porque a gente não é o outro, a gente é 1. Aqui é o momento onde nós encontramos o eu sou. Eu sou. Eu sou o quê? A gente precisa sair
do um para poder criar um eu sou com características, adjetivos, com personalidade, com identidade, com construções na matéria. Mas a gente ainda está apenas no um. O um quer de nós apenas a percepção de si mesmo. Aqui o mago vai nos dizer: eu ajo, eu sustento, eu sinto, eu penso, logo existo, como diria o filósofo. Então a gente precisa considerar ação, sustentação, sentimento e escuta e pensamento para poder a gente dar o primeiro passo. Mas eu já volto.